Olá a todos e a todas e todes. Estamos aqui para mais um programa Diálogos da ADUMB, Associação Docente da Universidade de Brasília, Seção Sindical do ANES. Nós estamos aqui com a Larissa, que é advogada da assessoria jurídica da ADUMB, Rodrigues Pinheiro, e com o Marcelo, da FASUBRA. Vamos começar discutindo a repercussão da Instrução Normativa número 66, que vai, de alguma forma, afetar fortemente as carreiras docentes e a carreira dos servidores públicos em geral. E como é que isso vai ter um enfrentamento por parte dos órgãos, das entidades sindicais, e como é que a gente vai lidar com isso. Primeiro, eu queria uma explanação um pouco breve, Larissa, sobre o que é exatamente essa modificação e o que significa para a gente poder avançar na discussão. Por favor. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, Marcelo, da FASUBRA, aqui, companheiro de tantas lutas que a gente vem travado. E mais uma luta, né? Mais uma pauta que demanda nossa atenção, mais uma pauta que surge de maneira extremamente urgente, porque, bom, no final do mês de agosto tivemos a edição da Instrução Normativa número 62, que foi revogada no último dia 16 de setembro e substituída pela, então, Instrução Normativa número 66. Essa instrução normativa, ela foi editada no âmbito do Ministério da Economia e afeta diversas carreiras do Serviço Público Federal. Dentre as carreiras que estão sendo ou que serão afetadas pela Instrução Normativa número 66 está a carreira docente das instituições federais de ensino e a carreira dos técnicos administrativos. Fazendo um apanhado geral aqui do que do espírito dessa instrução normativa que está sob análise, então, basicamente o que a instrução normativa faz para diversas carreiras é estabelecer critérios, regulamentar condições para progressão e promoção funcional nessas diversas carreiras, com especial atenção aqui, e falo em nome da assessoria jurídica da ADUMB, em relação à afetação que essas alterações vão trazer para a carreira docente. E falo vão trazer, concluindo aqui o meu panorama geral inicial, porque a instrução normativa ela ainda não está em vigência. Ela só vai passar a ter validade e aplicação a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Então, nesse momento, nós temos uma instrução normativa que estabelece muitas e impactos significativos para as progressões funcionais, mas que a validade só terá início a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de outubro. E já aqui me adiantando um pouco, a nossa grande preocupação é o que essa IN faz, né? Ou seja, essas regulamentações estão ou não estão de acordo com a legislação federal, mas vou me ater a trazer essa explanação inicial para a gente poder destrinchar na minha próxima oportunidade de fala, já agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui, contribuindo nesse debate. Eu não estou conseguindo escutar, professor Alexandre. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Acontece. Larissa, a instrução normativa tem efeitos muito danosos em relação aos efeitos no tempo, né? No tempo da progressão e quais os benefícios que a progressão pode gerar em relação aos salários dos servidores, que na realidade, é um direito dos servidores que já está assegurado por lei e já está assegurado para as promoções, e os servidores fazem jus a esse direito na medida em que completam todos os interstícios e os elementos que são necessários para as progressões e promoções. Em que medida que isso gera prejuízo e que atitudes a gente pode tomar em relação a isso? Eu passo a bola para os dois,
na sequência. Professor, muito essa pontuação que você, ou seja, a progressão funcional, ela é um direito, ela é uma garantia em lei, não conhece, mas porque é a justa contrapartida pelo trabalho que aquele servidor público desempenhou ao longo de um determinado tempo. No caso, quando a gente fala de carreira docente, a gente fala o seguinte: o professor, né, o professor do magistério, o professor da Universidade de Brasília, a cada 24 meses de efetivo exercício, a lei lhe garante o direito de ter a sua progressão funcional. Então, veja que a progressão, ela é elementar para a carreira, porque ela é a justa contrapartida pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E a gente bem sabe que o trabalho desenvolvido pelos docentes dentro das instituições federais de ensino é um trabalho extremamente árduo, de atividade de ensino, de pesquisa, de envolvimento nas atividades administrativas, de gestão, de coordenação. Então, a progressão, ela não é uma benesse, mas sim a justa contrapartida por um trabalho desempenhado durante um determinado tempo. E aqui o ponto principal, a meu ver, dentro da instrução normativa, em relação à carreira docente, é que, e esse é o ponto que está sob análise jurídica especialmente, para a gente entender qual é o melhor caminho a ser traçado nesse momento. É via judicial, é via administrativa, é lutar pela revogação da instrução normativa, sim, mas muito porque a instrução normativa, ela cria vedações, ela estabelece critérios que não estão previstos na legislação federal vigente, que não está previsto na legislação da carreira docente, que não está previsto na legislação da carreira dos servidores técnicos administrativos. E como a gente bem fala, e isso é um assunto muito conhecido no meio jurídico, é que a instrução normativa, ela não pode extrapolar, ela não pode criar, inovar aquilo que não tem previsão legal. E é por isso que nesse momento inicial de análise, e uma análise que está sendo feita, uma análise que está sendo construída, porque afeta, tem uma afetação em âmbito nacional, a nossa primeira preocupação é exatamente com relação a isso. E aqui trazendo um aspecto prático do que significa essa instrução normativa para a carreira docente, um dos artigos da instrução normativa tenta afastar, em definitivo, o direito dos professores e professoras à progressão funcional por interstícios retroativos acumulados, que hoje é popularmente conhecido como progressão funcional múltipla. Então, veja só, a lei da carreira não proíbe a progressão funcional múltipla. A lei da carreira, ela não afasta dos professores e professoras a possibilidade de solicitar diversas progressões no mesmo processo administrativo, com base em diversos interstícios. Aí, para nossa surpresa e para o nosso espanto, vem uma instrução normativa do Ministério da Economia que cria essa vedação. Então, veja que a gente está diante de uma extrapolação de um poder normativo que, para nós, é extremamente preocupante. Porque, a partir do momento que essa instrução normativa passa a ser aplicada, o professor ele tem um afastamento do seu direito e de um direito que está previsto numa legislação federal e um direito que está sendo vetado por uma instrução normativa, o que para nós é extremamente assustador do ponto de vista social e quase que uma aberração do ponto de vista jurídico, porque como é que pode, né, uma simples instrução normativa criar algo que não tem previsão legal? E passo a bola aqui para o meu colega Marcelo também poder me complementar em relação a isso, no que diz respeito especialmente aos técnicos administrativos. Bem, boa noite, Larissa, boa noite, professor Alexandre. Eu sou Marcelo Rosa, sou da assessoria de carreira da direção do FASUBRA.
certo? Com relação aos impactos na carreira técnica administrativa, o que nós podemos dizer, né, para além do que a Larissa já disse? Primeiro, que uma instrução normativa, ela deveria regulamentar aquilo que está na legislação vigente. E essa instrução, tanto a IN 62 como sua alteração a IN 66, ela extrapola, né, o seu papel de regulamentar uma legislação federal, né, quando ela traz elementos novos. No caso da carreira técnico-administrativa, por exemplo, ela muda o período aquisitivo, né, que a gente tem para as progressões por mérito de 1 ano e meio para 2 anos, né, que é o que está previsto no artigo 10A da Lei 11.091, que estabelece o PCCETAI, a nossa carreira, né? Além disso, além de afrontar diretamente, né, ela também extrapola quando ela trata da questão do afastamento provisório, né, porque o afastamento provisório não impede a continuação do interstício, né, como efetivo exercício do servidor, não mudaria o seu exercício. A FASUBRA já esteve em contato com o Ministério da Educação, com o Ministério da Economia, né, inclusive antes da edição da IN 66, porque ela traz erros, ela fala, por exemplo, da existência de docentes no PCCETAI, e é um plano que não tem docentes, né, a carreira docente, tanto de ensino básico, técnico, tecnológico, e a carreira docente do magistério superior estão estabelecidas em outra lei que não no PCCETAI, e eu tive acesso há pouco à IN 66, né, e ela mantém esse erro, inclusive. Então, no nosso entender, o fato de ser uma instrução normativa não isenta o gestor de pessoal, os pró-reitores e pró-reitoras de gestão de pessoas, de obedecerem à lei. Então, nós consideramos essa instrução normativa como uma instrução normativa nula, inválida, para aplicação no caso dos técnicos administrativos, e pelo que a gente tem ouvido dos colegas docentes, também dos docentes, né, porque as duas carreiras estão sendo afrontadas por essa instrução normativa. Obrigado, Marcelo. Essa luta aí é muito árdua e a gente tem que enfrentá-la de maneira bastante coerente. A primeira coisa que chama atenção é que a instrução normativa vem para estabelecer um direito que começará logo após as eleições. Eleições que podem, inclusive, mudar o governo federal e mudar, inclusive, a cara do tratamento dos servidores e servidoras públicos, né? A gente tem, por parte desse governo, os servidores públicos como inimigo, né? É sempre bom lembrar daquela reunião fatídica na qual o ministro da Economia falou em colocar uma granada no bolso dos servidores abraçado, né? E essa figura de linguagem não é só uma figura de linguagem. Estabelecer políticas normativas de caráter sublegal, né? Abaixo da lei, que seria de poder regulamentar da lei e que acaba extrapolando a própria lei, é um absurdo e tem sido uma prática comum por parte desse governo nas mais diversas áreas, mas, sobretudo, na possibilidade de regulamentação do serviço público e das progressões e promoções do serviço público. É importante a gente perceber aqui que uma das coisas que a gente sempre pede para que seja trabalhado nas carreiras dos servidores públicos, seja o docente, seja os servidores da administração direta, é que a gente tem uma carreira efetivamente, ou seja, que a gente venha a progredir, a progressão vem em função de mérito, em função de salário, em função de tempo de serviço, todos os artifícios necessários para que a gente tenha avaliação desse processo. Sob o argumento de não ter avaliação, eles querem inclusive tirar aquilo que é feito com o processo avaliativo, né? No caso dos docentes é muito gritante, né, Marcelo, porque a gente faz, junto com os servidores da universidade, ensino, pesquisa, extensão e administração, né, durante a carreira inteira, e tem que comprovar a realização disso nos exercícios a cada 2 anos. Né? As pessoas podem ter a impressão de que basta passar o interstício que você consegue a progressão. Não é assim que funciona. A gente tem que comprovar, né, por meio de documentos
que a gente já deu aula, que a gente trabalhou em extensão, que a gente fez orientação, que a gente fez pesquisa, que a gente publicou, que a gente trabalhou na administração. E aí, então, a gente tem o reconhecimento por parte dos nossos pares que a gente faz jus à progressão e à promoção funcional. Isso é muito relevante porque vem retirar o direito assegurado pela lei por meio de um artifício, como se o interstício pudesse ser superado por uma instrução normativa que diz que a partir de agora, só com 5 anos, né, de prazo prescricional você pode reivindicar, e isso só vale a partir de um determinado momento. Isso não está escrito em lei nenhuma. Então, isso é absolutamente ilegal, inconstitucional, imoral, engorda todos os malefícios, né, para esse tipo de perspectiva. Né? Eu acho importante a gente fazer uma avaliação política desse momento histórico, Marcelo, porque a gente está às vésperas de uma eleição e a legislação vai valer após essa eleição. Né? E há uma mudança possível por parte da política federal em relação aos servidores públicos, correto? Sim, Alexandre, é importante que a gente você destacar esse ponto, porque a gente conseguiu barrar, né, pelo menos até o momento, a emenda 32, né, a PEC 32 da reforma administrativa, mas desde o golpe de 2016, né, tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro vem implementando uma reforma administrativa tacanha para cima de nós, servidores públicos, né, seja servidores docentes, servidores técnicos administrativos e das outras categorias, né, por instrumentos infraconstitucionais, né, nos forçando não só a uma luta política no Congresso Nacional contra a reforma, mas em alguns momentos a uma tática de guerrilha jurídica. E isso eu imagino e vejo como uma tática de tentar minar o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, né, do Serviço Público Federal. E é preciso que a gente esteja, então, unidos com relação a isso, né, não só por meio das nossas assessorias jurídicas, mas por meio do FONASEF, para que a gente consiga enfrentar essa política de desmonte do Estado brasileiro e de ataques a nós que fomos declarados, né, desde o golpe de 2016, inimigos do serviço público, inimigos do governo federal, inimigos da sociedade, certo? É preciso, inclusive, que a gente amplie o diálogo com a sociedade, porque estamos aí à véspera de uma eleição, essa instrução normativa, ela vem colocar, como a gente diz, um bode na sala, nesse momento decisivo para o país, e estamos na perspectiva de eleger um governo mais democrático, mais popular, certo? Mas isso não vai nos isentar de depois ter um diálogo com esse novo governo para tentar reverter todos esses desastres feitos por meio de decretos, instruções normativas, portarias, que vão minando a todo momento a autonomia universitária, o nosso fazer no ensino, na pesquisa, na assistência e na gestão das universidades, então, como servidores da educação que somos. Larissa, por favor. Professor, bem exatamente dentro desse contexto da necessidade de fazer uma discussão política em torno desse assunto, entendo que quando a gente se depara com esse tipo de norma, seja ela instrução normativa, seja ela por meio de portaria, nos últimos anos a gente acumulou e tem acumulado uma quantidade expressiva, uma alta quantidade de normas que vêm sendo periodicamente publicadas, que vem alterando de maneira sorrateira questões e temas que são extremamente sensíveis para os servidores públicos, e a gente vai ter um longo caminho para percorrer e desfazer esse processo de desmonte, porque é dentro desse contexto que a gente consegue enxergar todas as investidas que são feitas contra os servidores públicos, porque isso aqui, quando a gente quando isso aqui toma força e se joga luz sobre um tema como alteração de progressão e promoção funcional, dentro daquela narrativa, né, de colocar uma granada no bolso do servidor público,
a narrativa que se constrói em torno disso é de que não, mas por que progressão e promoção funcional assim, de maneira periódica? Mas, de novo, não é um favor, né? Como o senhor muito bem colocou, professor Alexandre, e Marcelo também fez essa pontuação, a progressão funcional no âmbito da carreira da educação pública, ela não é simples, ela demanda, eu preciso, o professor, o assistente, ele precisa comprovar que trabalhou, e é verdadeiramente comprovar, com um certificado, com um comprovante ali, anexado no processo, passar por uma avaliação de desempenho, cumprir uma pontuação mínima. Então, a gente precisa, dentro desse contexto, sim, que é um contexto político, é jurídico, mas, sobretudo, político, enxergar que tudo isso faz parte de uma grande narrativa de desmonte, né? A quem interessa desmontar a educação pública? Porque esse tipo de situação, esse tipo de instrução normativa afronta o direito individual de cada um dos servidores que serão prejudicados em caso de aplicação dessa instrução normativa e serão prejudicados em afronta à legislação das carreiras. E aqui é exatamente esse ponto. É uma questão jurídica, porque basta que a gente leia a instrução normativa para saber que há princípios e há normativos da lei federal que estão sendo violados, mas é também uma questão, sobretudo política, de desmonte e de ataque contra a educação pública e contra os servidores públicos federais. Então, só queria fazer esse fechamento aqui, trazendo esse ponto, porque realmente a instrução normativa, ela é, como está bem aqui explicitado na nossa tag do programa, é uma nova investida contra a educação pública e contra os servidores públicos federais, e por isso é que a gente tem acompanhado com tanta atenção todas essas instruções editadas no calar da noite e que alteram leis e direitos de maneira absolutamente sorrateira. E só me permite aí uma complementação, professor Alexandre e Larissa. Essa instrução normativa chega no momento em que as universidades, a autonomia universitária estão sendo atacadas, né, pelo decreto 11.072, que tenta estabelecer um processo, né, de gestão do cunho produtivista da iniciativa privada para dentro das universidades, colocando para servidores técnicos administrativos, para os servidores docentes, né, trabalharem e serem avaliados por meio de normas produtivistas, por quanto produz, e não no que sentido da produção efetiva, do que traz para a sociedade, mas por uma produção numérica meramente quantitativa. Nós não podemos esquecer deste decreto que, aliado a essa progressão, certo, vem desmontando cada vez mais o que a gente construiu ao longo da nossa história, tanto na carreira docente como na carreira técnico-administrativa, né? E colocando, por meio de portaria do ministro da Educação, todo o poder na mão dos reitores hoje, grande parte deles, reitores biônicos, reitores fantoches do governo federal, né? A possibilidade, inclusive, de demissão por insuficiência de desempenho. Né? Então, todo esse contexto de ataque ele precisa ser entendido, sim, né, como um processo que nos chama para uma mobilização de luta em defesa da universidade pública, gratuita, autônoma e das nossas carreiras, né, enquanto servidores docentes e servidores técnicos administrativos da educação. É importante falar, Marcelo, Larissa, que a carreira docente, a carreira dos servidores federais, em educação, sobretudo, ela diz respeito não a privilégios, e sim a ganhos reais e concretos em relação ao trabalho desempenhado. E é necessário que a gente diga, inclusive, que a gente tem defasagem de salário por conta disso, por conta dos planos governamentais e da política governamental, que tem que ser repostos em algum momento. Mas mais importante do que tudo isso é esclarecer que a parte prejudicada é a sociedade, né? Porque o ataque às instituições federais de ensino, o ataque aos servidores das instituições federais de ensino, significa o ataque à universidade brasileira. O ataque à universidade brasileira significa um ataque às melhores instituições em todos os tipos de ranking de desempenho, em todos os tipos de comparação,
de produtividade e de acerto de políticas públicas por parte da universidade, né? É importante que a gente trace isso, porque quem está sendo prejudicado é o usuário final, que é o cidadão. É o cidadão que é aluno, o cidadão que é a comunidade que recebe trabalho de extensão, é o usuário que é a sociedade como um todo que recebe trabalho de pesquisa, é a sociedade em geral que tem um processo educacional interrompido na sua qualidade por conta de ataques aos seus protagonistas, servidores técnicos administrativos e servidores docentes das universidades. É importante que a gente ressalte isso, porque muitas vezes se esquece que a gente não está discutindo o salário individual das pessoas, a gente está discutindo uma política de Estado que ela acaba prejudicando a sociedade como um todo ao ver essa política como uma perspectiva empresarial privada. Quando a gente sabe que as instituições privadas não têm o mesmo desempenho que as nossas instituições públicas. O desempenho das instituições públicas é bem melhor, bem maior e bem mais complexo do que as instituições privadas. Queiramos que as instituições privadas atinjam outros índices de mais qualidade, mas a gente tem um protagonismo muito grande das instituições federais de ensino superior. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. Larissa, Marcelo, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Da minha parte, só agradecer. Pode falar. Desculpa, Marcelo. Eu vou só agradecer a oportunidade de poder estar presente aqui hoje, falando um pouco sobre esse tema, retomando, né, sempre retomando e reafirmando a necessidade e a importância da ação sindical nesse sentido. São muitas investidas e que a gente tem encaminhado com muita atenção. Então, muito obrigada a oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre esse assunto e com certeza ainda vai se desdobrar aí nos próximos meses com bastante força. Obrigada, professor Alexandre. Parabéns pela iniciativa de promover esses encontros. Parabéns, Marcelo, também, à frente da Fazubra Sindical, na luta incansável em defesa da carreira dos técnicos administrativos. Bem, da minha parte, agradecer em meu nome, em nome da Fazubra, pelo convite, essa possibilidade de estarmos aqui discutindo, né? É muito importante que servidores docentes, servidores técnicos administrativos estejam unificados nessa luta, em defesa não só das nossas carreiras, mas das instituições nas quais nós trabalhamos, que, como disse o Alexandre, são instituições que estão aí para prestar um papel do Estado na educação superior, no ensino, na pesquisa e na extensão, que são de qualidade, certo? E antes de defender os nossos direitos, né, nós estamos unidos aí nessa história toda em defesa do Serviço Público Federal e das universidades. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Larissa. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui para discutir um assunto tão importante, tão relevante para a carreira docente, para a carreira dos servidores públicos, para a carreira do funcionalismo público federal, mas, sobretudo, para a sociedade. É importante que a gente esclareça sempre, vincule sempre, que é uma importância para a sociedade como um todo, do serviço prestado pelas universidades, pelas instituições públicas de ensino superior, para a sociedade. É isso que está em jogo, não é pouca coisa, e quando a gente tem essas perspectivas de mudanças para pior, na questão salarial, na questão do financiamento, nas questões de gerenciamento da própria instituição de ensino superior, a gente tem um ataque que vem de várias frentes. E não é porque a gente tem uma perspectiva de mudança de governo, esperamos que consigamos esse governo golpista e fascista, mas que a gente possa continuar nesse processo de luta. Porque existem setores da sociedade que querem minar a capacidade de gerenciamento, de prestação de políticas públicas por parte das instituições. E a gente tem que estar sempre atento a isso em qualquer governo, ainda que seja um governo que seja aliado em alguma medida. É importante que a gente diga isso para poder gerar a mobilização necessária para a defesa dos nossos direitos. Com isso, eu encerro aqui mais um programa Diálogos, feito em associação, em colaboração com a TV Comunitária, e agradeço muito a assistência de você que está à frente dessa tela.